Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Carinhoso. Hoje estamos com um convidado de honra, mas deixa eu me apresentar, sou Adriele Bulhosa Eu sou Rosângela Guimarães. e hoje nós vamos conversar, conhecer um pouco mais da visão pastoral desse evento maravilhoso que é o Dia do Carinho. Estamos aqui com o nosso pastor presidente, pastor Pedro Noia, uma honra. Tô até nervosa, gente. Aquieta-te. Seja bem-vindo. Que bom ter você aqui, sabe? Pra gente, assim, é uma alegria, né? Custamos achar uma agenda, né? Mas é muito bom ter você aqui com a gente para poder falar um pouquinho, né, sobre a história da igreja, esses 20 anos de Combicê, 10 anos de Dia do Carinho, e a gente sabe que tudo tem o seu dedinho, né? Tudo começou lá, você designando, você liberando as pessoas, como você sempre faz, para poder fazer acontecer, e tem acontecido, e a gente está muito feliz por ter você aqui. Uhum. Honra minha, Adriele. Feliz por estar aqui também, poder de alguma forma contribuir para esse processo tão abençoador da nossa igreja chamado Dia do Carinho. Tem sido bênção, né? Estou à disposição de vocês. Vou começar perguntando, eu que sou nova, né? Pois não. Tenho menos tempo aqui de casa. Vamos começar perguntando da história da igreja, né? Fizemos aí 20 anos de história e eu sempre me pergunto como tem sido esse caminhar durante 20 anos liderando, né? Cuidando aí das ovelhas. Como surgiu, como foi há 20 anos atrás esse chamado de pastorear e tudo que envolveu nessa decisão, tantas coisas, né? Já deve ter vivido. Conta um pouquinho pra gente, pastor, como foram esses poucos anos aí. O chamado pastoral, o eclesiástico, ele é bem diferente do trabalho empresarial. Eu venho do mundo empresarial, né? Fui dono de empresa há muito tempo, na área de TI, professor universitário, e sempre você tem aqueles planos, aqueles projetos até de crescimento, de chegar até um ponto, atingir um objetivo. O chamado pastoral, ele acontece de forma muito orgânica, as coisas são muito naturais, né? Você não, pelo menos no meu caso, que não venho de uma família cristã, que não cresci num lar que tinha essa visão, né, cristocêntrica, para mim a vida pastoral era uma vida totalmente alheia do que eu vivia. Mas me converti aos 28 anos de idade, né? Fui muito bem pastoreado, muito bem discipulado e comecei a me lançar na vida eclesiástica como servo, né? Com grupos familiares, grupos de compartilhamento, grupos de comunhão. E esse grupo que acontecia na minha casa, a segunda-feira, acabou perpassando muito mais do que simplesmente aquele grupo da igreja, porque experimentamos uma mudança de governo na igreja onde eu era membro. Eu acabei não conseguindo me adaptar a esse novo governo e preferi ir para uma outra denominação. Mas aquele grupo continuou. E o que a gente imaginava que era só um grupo familiar, na verdade já era uma gene de uma igreja que Deus estava fazendo, sem que a gente percebesse isso. Até porque eu tinha uma agenda muito complicada, muita consultoria, muita TI, dava aula à noite, dava aula de manhã, dava aula no IFES, dava aula na FAES, dava aula na VV. Então, de maneira alguma eu tinha como estar assumindo qualquer tipo de liderança pastoral. Mas, como eu disse, as coisas foram acontecendo sem que a gente percebesse e quando a gente se viu, já éramos uma igreja funcionando numa garagem de uma casa. Isso foi final de 2002, mais ou menos. A gente relutou bastante, eu não queria, sabia da responsabilidade, sempre andei muito próximo aos pastores e sabia como era difícil a vida pastoral. Então eu relutei e disse não muitas vezes, 1, 2, 3, 4, 10 vezes. E esse não, você dizia já para o Espírito Santo? Você já tinha Não, essa eu acho que revelação ou a própria não. Por circunstância, né? enquanto era um não para as pessoas Uhum. que viam, que notavam, que recebiam profecias, que recebiam direções, vinham me entregar, e aí sempre a minha posição era, não tenho tempo, Deus sabe, eu tenho tempo, Deus sabe. Até que em junho, um pouquinho antes, talvez maio, eu tive um sonho que eu matava a minha filha afogada, né? Na época só tinha Dani, Lulu ainda não tinha nascido. E ela era novinha, né? Ela é de 98, ela tava com 4, 5 anos. Eu falei, caramba, eu acordei de manhã e falei, meu Deus, eu matava minha filha e eu chorava que eu afogava ela no mar.
né? E aí, não me lembro quem, teve um discernimento de que, olha, essa filha que você está matando é a igreja que Deus está fazendo nascer. Não. Aí eu falei, what? Fiquei meio pirado, mas ainda guardava isso. Teve uma reunião que a gente estava fazendo desse grupo familiar e tinha um cara que ele era aqueles motoqueiros que fica apitando, fazendo ronda. Aham. E ele sempre aparecia ali, eu dava lá R$10 para ele e tal, ali no Brisamar. E nesse dia ele apareceu, nós estávamos encerrando aquela célula, aquele grupo familiar. Estávamos ali em 15 pessoas. Eu sabia que ele era crente. E você que liderava esse grupo Sim, de liderava, segunda-feira. é. Uhum. Uma caixinha, Fazia violão. tudo. Um Faz louvor, tudo. um louvor e uma palavra, uma oração. Às vezes é mais pentecostal, às vezes menos. E aí ele chegou, né? Eu parou a motoquinha dele, esperando a reunião acabar. Eu chamei ele, irmão fulano, venha. E eu sou muito humilde, né? E ele deu as mãos, a gente deu as mãos. E eu falei, agora é o irmão que vai orar. Ele não sabia de nada, não participava daquilo ali. E aquele homem foi tomado, e mais uma vez, ele falou que eu estava fugindo de Deus, que eu estava fugindo daquilo, que eu não podia dançar mais. E as pessoas em volta orando, rezando, pulando, saltitando. E eu, mais uma vez, cético. Na semana seguinte, eu fui fazer o louvor numa igreja em Mal Encantado. Quando acabou a ministração, tinha um pastor de fora pregando. E aí o pastor da igreja falou assim, ô irmão Pedro, você pode dar uma carona pro fulano de tal, esse pregador? Eu falei, claro, né? Tava eu e Deise, aí ele entrou no meu carro, né? E estávamos indo embora naquela reta de Vale Encantado, e até então conversando normal, eu conversando com ele, olhando pelo retrovisor, tudo bem. E de repente esse cara também é tomado pelo Espírito dentro do carro, começa a falar mistério e começa mais uma vez dizer, você tá fugindo de mim, eu tenho te falado e tal. E eu parei o carro, no canto, fiquei meio desorientado, e aquele cara volta assim, como se nada tivesse acontecido, e fala assim, você pode me deixar no terminal de Vila Velha? Eu falei, Como tá assim? bom. E a última vez foi... Nós acabamos uma dessas reuniões de segunda-feira, o fogo tinha descido, tinha sido uma reunião muito gostosa. Fernandinha até tava. Fernandinha caía descatimbado no chão toda a reunião. E à noite, a minha esposa, o pessoal novamente falou, pastor, vamos começar o trabalho, você é nosso líder e tal. Eu falei, não quero. E aí, na hora de dormir, já com as luzes apagadas, Deus falou assim, aí, ó, Deus tá apertando a gente. E aí eu falei com ela literalmente assim, eu não tenho tempo e não quero falar sobre isso. Ela falou, então tá bom. E aí, antes de dormir, eu comecei assim, a meio que acordado, meio sonolento ainda, eu comecei a ver Deus fechando todas as portas de emprego que eu tinha. Meu Deus. Tipo assim, vou fechar. E eu me vi completamente desempregado. Eu falei, gente... Já que tá sem tempo, né? Exato, se é ele que abriu as portas para mim e eu digo que não tenho tempo, ele vai fechar. Eu já acordei pela manhã e falei, pode ligar para a pastora Vânia, na época a irmã Vânia, pode ligar para ela ver uma salinha para nós que nós vamos começar. E aí, alugamos uma salinha lá em Itapuã na época e no meados de agosto a gente fez o primeiro culto. Aí tinha 15 pessoas, mais ou menos. Mas, volto a dizer, sem pretensão nenhuma, apenas alimentando aquele povo que estava ali. E esse povo foi crescendo e eu continuei só alimentando aquele povo que estava ali. E esse ali se tornou o que é hoje, né? Coisa linda, né? Então, não tinha pretensão, não tinha plano, não tinha aspiração episcopal, nada, zero. Preparo. Não, zero. Tava focado na sua carreira, no seu negócio. Quando eu me converti, logo, eu já era mestre em educação, e aí apareceu uma oportunidade de eu fazer um doutorado em teologia. Mas aí era um doutorado, para mim, numa disciplina que eu estava amando agora, que era estar dentro do evangelho, mas era só porque eu sempre gostei de estudar. Não era assim para me tornar um pastor, ter um doutorado de nada. Mas acabou que eu me formei no início de 2003, e em agosto de 2003 a gente abriu essa igreja. Mas assim, não era essa a minha intenção. Mas as coisas foram acontecendo desta forma, sem muito planejamento. E nesse cenário, sua família ainda não conhecia Cristo, né? Não, já, assim, eu me converti em 98, Paulo Noé se converteu um ano antes, ele foi o primeiro da casa, e logo depois minha irmã e meus pais. Então, assim, nesse momento, todos já eram crentes, mas cada um de uma igreja. Paulo era da Wesleyana, eu era da Igreja Batista Renovada, minha irmã é da Igreja Batista Tradicional de Itapuã, na época pastor Antônio, e meu pai daqui do Onésimo, pastor Onésimo aqui de Santa Mônica. Então, cada um estava na sua,
mas não tinha essa ligação ministerial, né? Uhum. E logo depois que a gente abriu o trabalho, né? Paulinho veio, né? Papai depois veio também. E estão aí, ficaram aí conosco. Papai ficou aí comigo até voltar para Ibatiba e Paulo Noé está aí, né? Nos ajudando aí. Que Desde então. legal, que legal. E ao longo desses 20 anos, quantas vezes você pensou em entregar a função? Meu Deus, Eu não vou não sei, aguentar. você tem que fazer um Cê- cálculo. Você tem que multiplicar 20 vezes 12 vezes 30. Porque é muita responsabilidade. Eu sempre converso É. isso em casa. Eu falo, meu Deus, se é difícil a gente lidar com pessoas, né, nos nossos trabalhos, na nossa vida secular. Eu fico pensando o pastoreio de pessoas que, de fato, estão aqui porque precisam, né? São Aham. pessoas imperfeitas e o quanto que isso é desafiador, né? Então, tem que estar muito certo de que realmente... Não tô certo, não. Até hoje. Não tô certo, não. O que Eu acho que eu ainda tô ainda aprendendo a estar assimilando. nesse lugar. Tava no estágio, né? É. Agora o jogo começa. eu acho que dá certo porque ele não pega para fazer, ele delega. Ah, sim. Inclusive, E no não- Sempre foi livro- assim não desde se- o início da Sim. fundação? E não se preocupa. É. Em momento nenhum ele chega, e aí, como é que tá? E aí? Não esquenta a cabeça. Sabe? A gente precisa muito aprender isso, né? É. Porque às vezes a gente dá, mas será que vai sair? É. Ele dá e pronto. Se não sair, depois a gente conversa, né? Cara, mas por quê? Porque eu tenho que entender o seguinte: eu tenho uma capacidade mental, física, motora, espiritual e emocional de conseguir liderar, com qualidade, 50 pessoas, 60, 100. Nós temos uma igreja hoje com mais de 3.500 pessoas. Ou eu estaria envergado, com Uhum. aneurisma, ou a igreja estaria estagnada nos Uhum. 50, 100 que eu conseguiria administrar. Porque quando você não delega, tudo você tem que estar junto. Então você É tem que abrir, verdade. você tem que fechar, você tem que estar lá. Todos os eventos tem que passar pela sua mão. Você que dá o Uhum. chancela final, o relatório final é seu. Isso funciona se você tiver um grupo de 30, 40, 50 pessoas. Depois de um certo tempo, se você continuar nessa pegada, ou você morre ou a igreja morre. Uhum. Né? Como eu venho da área também de TI, de relacionamento interpessoal, é a minha disciplina de faculdade, Uhum. desde cedo eu aprendi que delegar é diferente de operacionalizar. Operacionalizar é: eu quero que você faça isso assim, assim, assado. Eu quero que você faça isso assim, assim, assado. Vai, faça e fica me trazendo o O relatório. resultado. Isso é operacionalizar. Eu não quero sua mente, eu não quero suas ideias, eu quero seu corpo e suas mãos. Delegar é: olha, nós queremos chegar até aqui, faça do seu jeito. Aí eu uso a sua mente e uso o seu corpo. Então eu vejo que muitos líderes não delegam, operacionalizam e dizem que delegam. E se eles não delegam, operacionalizam, a mente continua sendo a deles. É o desgaste dos dois lados, Você né? é louco, meu. Ó, um Uhum. evento como o Dia do Carinho, que é um dos maiores eventos dessa igreja em termos de envergadura, apesar de acontecer uma vez no ano, mas é um negócio louco. É verdade. Você passa ali, vamos dizer assim, alguns meses preparando, mas quando vai chegando na última semana é que o negócio esquenta. Tsunami. Pois é, que você está ali com, sei lá, 500, 600, 700 pessoas, 20, 30, 40 coordenadores. Agora você imagina, é um evento que tem 800 líderes, ou cooperadores, vamos botar aí 50 líderes, mais ou Uhum. menos. A igreja tem 50 ministérios. E acontece de segunda a segunda, do primeiro dia do ano ao final, em 20 anos. Se você não aprender a delegar, você vai surtar ou vai surtar as pessoas. E a última coisa que as pessoas querem é mais pressão no seu trabalho. É verdade. Então, aprender a delegar é uma arte. Porque você não pode ser ciumento, narcisista, você não pode ser controlador, você não pode ser ansioso e nem perfeccionista. Porque a perfeição, ela é perfeição para mim, é sua e dela. O que é perfeito para mim talvez não seja para você. Então, se eu sou perfeccionista, eu quero que você faça do meu jeito e não do jeito perfeito. Então, o perfeccionismo num contexto de liderança, ele acaba se tornando um mal, um problema. E ninguém quer trabalhar com perfeccionista. Porque o perfeccionista é chato. Uhum. O perfeccionista, para ele, nunca tá bom. Porque ele está sempre encontrando um erro. E é claro que eu encontro erro até na vida do Bill Gates, do Elon Musk. Ok?
É só a gente olhar com critério. Agora, se eu quiser olhar só a parte boa do processo, a gente vai navegar mais fácil. Então, eu penso, e eu escrevi muito sobre isso nesse livro agora, sobre o poder relacional, que uma das chaves é você, primeiro, não ser o sabichão, né? Que eu chamei de tirania da certeza. E outra é você aprender a delegar. Senão, você nunca vai crescer. Você vai crescer só dentro do contexto que você consegue manter as rédeas na mão. Então, hoje eu não tenho rédea de quase nada nessa igreja. Mas tudo flui. Pois é, mas eu tenho uma visão macro. Aham. E é a visão que eu preciso ter. Porque eu não sou um operacional mais. Eu fui no início. Fazia louvor, pregava, dava aula de EBD, ia fazer evento de casais lá em Jacareí, voltava correndo para dar aula, para poder pregar, para poder apertar a mão das pessoas. Eu que cuidava da iluminação, fiz pintura, eu e Deise. No início era assim. Mas logo que ia aparecendo um que pudesse suprir, já delegava. Veio outro, deleguei. Veio outro, deleguei. Veio outro, deleguei. E hoje, agora, ainda é mais fácil, porque isso já virou uma cultura da igreja. Já virou uma Tá cultura. no DNA, né, da igreja. Tá no DNA da igreja. Então, quem chega já... Pastor, não, ele já me... Mas ele não vai vir? Ele não... Uhum. Não, ele já me delegou. Se eu chamar, ele vem. Se eu não chamar, é porque tá indo bem. Nesse modelo. Mais ou menos assim. Entendeu? Pastor, a gente conversou na semana passada com a pastora Vânia Pois não. e ela nos falou do começo da igreja, né? Qual foi a importância do papel da esposa do pastor Pedro? Não. Desde o momento em que houve essa conversa aí a luzes apagadas, que ela falou, se você não tem espaço na agenda, Deus vai arrumar. E eu fiquei com aquilo a noite toda. Para você ter uma ideia, quando a gente começou os trabalhos, Deise é pedagoga. Uhum. Então, o primeiro ano inteirinho de funcionamento dessa igreja, Deise não assistiu nenhum culto. Todos, ela estava cuidando das crianças. Porque apesar da igreja ser pequena, a gente estava na rua do lixo, ali em Itapuã. Uhum. A rua que tem uma invasão na Cracolândia ali, que hoje é aquela rua que dá de frente para a entrada do shopping, que vem de Itapuã. Então ali tinha uma invasão na beirada daquela vala, lotada de gente. E as crianças iam para lá. Então a igreja tinha 10 membros, mas tinha culto que tinha 50 crianças. E crianças com necessidades especiais. Crianças abandonadas, crianças sem pai, crianças que envolvidas com tráfico, crianças que tinham alguns cacuetes complicados. Então, ela ficou lá durante 1 ano no Ministério Infantil, cuidando de todo o Ministério Infantil. Então, qual é a importância de Deise para a igreja? Eu vou te falar, é essa. Agora, para o pastor, não, aí é muito mais, né? Uhum. É muito mais, porque tinha filha pequena. Quando eu comecei esse trabalho, Dani tinha 4 anos e Lulu veio nascer... Aliás, Lulu tinha 2 anos, que era de 2001, e Dani tinha 6 anos. Então, eram crianças. Lulu era um bebê. Né? Precisavam da mãe e mesmo assim ela se desdobrou. Exatamente. E ela parou de trabalhar. Né? Ela trabalhava fora, parou, ficou fazendo só os trabalhos domésticos dela, as doideiras dela de artesanato e tal. Quer dizer, ela vem para dar um suporte total. Eu ainda fui empresário até 2014. Nossa. Né? De 2003 a Conciliando. 2014. Até 2014, eu era full no trabalho fora. E ela me ajudava, né? Ela cuidava da parte de finança da empresa, parte de emissão de nota fiscal, de cuidado e tal. Toda a parte operacional eu trouxe para dentro de casa. E eu ficava na rua. E voltava para ministrar, para atender, né? Tanto é, por exemplo, que a gente tem... no início eu tinha terça e quinta à tarde folga. Era o único dia que eu tinha folga. Os outros eu dava aula de manhã e à noite e trabalhava em prefeitura. E passados aí 20 anos, eu atendo terça e quinta à tarde. Por quê? Porque a quantidade de demandas sempre vai aumentar, mas seu tempo não. Uhum. Então, se você permite que a demanda entre no seu tempo de qualidade de vida, você vira escravo da demanda. Então, eu tenho demanda? Tem. Mas aí muita gente atende, outros pastores atendem, pastor Mário atende, pastor Odílio atende, Paulo Noia atende. E eu continuo atendendo terça e quinta-feira. E pretendo ir assim até o final dos meus dias. Porque se tinha 10, hoje tem mais de 10, quando tiver mais do que 10,
eu vou continuar. Por quê? Porque o meu tempo não mudou, apesar da igreja ter crescido. Sim. Entendeu? Disciplina, né? Tem que ter disciplina até É aprender a para... dizer não. E esse renovo, porque são 20 anos, né? Sim, Então o senhora. cansaço vem. Né? Vem. O cansaço vem. Mas ele é menino. Não, eu não tô menino. falando da idade dele, eu tô falando de 20 anos. A gente, um trabalho Dessa secular, 20 pegada, anos né? são cansativos, né? Por Uhum. mais que você tenha férias ali, alguns recessos, mas Sim. é cansativo. Tem um dia que você não tá afim. Uma vez eu tava assistindo uma pregação sua e eu fiquei refletindo. Você falou, são 20 anos começando o culto às 10 da manhã e às 6:30 da noite. Entregando no horário certo. Entregando no horário certo. Eu fiquei, meu Deus, eu posso estar em casa assistindo o culto online de pijama e hoje eu não tô afim de ir, hoje não tô legal. Imagina, né? Eu fico imaginando uma pessoa que tem esse compromisso ininterruptamente e eu já acredito que você vai responder, mas como que você se renova? Como que você... O que você faz para esses dias que você sobe no púlpito e fala, Senhor, eu precisava hoje ser alimentado. Eu precisava hoje ouvir, eu precisava hoje ter alguém ministrando. Hoje eu não estou bem para poder ministrar, porque não é possível que em 20 anos isso não tenha acontecido. Né? Como que você faz com esses bastidores? Eu sempre tive curiosidade. Eu tô perguntando coisas que eu sempre tive curiosidade de perguntar. Porque eu não tenho parente pastor, então a oportunidade que eu tenho, eu tô perguntando. Como que você lida com isso? Com essas fases de cansaço, de esgotamento, de desmotivação? Como existe isso Sim, na vida pastoral? o estar cansado, estar desmotivado, estar triste, estar com um problema maior para resolver, isso é um cotidiano na profissão de qualquer um, né? Então, assim, mesmo nos dias que você está chateado, se você é um profissional responsável, você vai. Você está com uma dorzinha de cabeça, você toma um remédio e vai. Você está com um problema familiar, mas, cara, você deu a sua empenho, a sua palavra, você vai. E eu sou muito responsável. Então, na questão de ir nos dias ruins, a minha responsabilidade sempre foi assim, até no serviço secular. Até porque professor não pode faltar, aluno pode. O professor não pode chegar atrasado, o aluno pode. Agora, o renovo da motivação de estar fazendo o que eu faço, aí é a palavra que me dá. Porque eu sou apaixonado. E aí, quando se revelam coisas que eu não vi ali ainda, é uma injeção de ânimo, sim, surreal. Surreal. Eu fico louco para chegar logo a hora de eu subir no púlpito e falar aquilo que que Deus me deu ali. Então, assim, a pregação, para mim, ela é muito prazerosa. Mas é de um tamanho gigante. É evidente que algumas semanas a Bíblia fica fininha. Porque eu folhei e não acho nada. E dá uma certa angústia, porque vai chegando o dia da pregação e às vezes eu não consegui desenvolver nada e não dá para pegar algo pronto e entregar. Pelo menos para mim não dá. E não dá para pegar e repetir um processo que já teve. Vai funcionar para esse, mas não vai funcionar para mim. E o primeiro que tem que se cortar com a palavra sou eu. Então, assim, tem dias que flui assim, cara. Eu estava ontem vendo... Eu ouço muita mensagem, leio muitos livros. Eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor de uma cidade chamada Formiga, no interior de Minas, exatamente. Pastor Alvinho. E ele falou alguma coisa sobre uma parte da Bíblia que eu nunca tinha ouvido falar daquele jeito. Mas no momento em que ele estava falando aquilo, me surgiu uma outra ideia. Então eu já abri o meu celular, porque eu estou ouvindo e estou com o celular. E já anotei algumas frases que eu sei que vão dar uma mensagem ali. Pronto, eu já estou feliz, já estou expectativa de sentar para fazer o bolo. Porque eu já estou ali com a farinha, já estou com azeite, já estou com o fubá, já estou com açúcar. Então, esse processo de pregar sempre uma palavra, entre aspas, nova fresca, cara, isso não tem como você cair na mesmice, no marasmo. Talvez para alguns que tenham a sua cadernetinha, e que já tem a pregação do ano todo. Cronograma, né? Aí tudo bem, mas eu não. Para cada dia de pregação é uma mensagem nova que eu sento para fazer. Então eu tenho que sentar e fazer uma mensagem nova. E não é temática. Não é porque estamos no Natal que eu vou falar de Natal, porque não, eu deixo fluir. Né? Às vezes eu tenho até dificuldade, porque é um culto de Santa Ceia, eu me trago uma mensagem e falo, cara, isso não vai caber ali na ceia, né? Mas aí eu tenho que fazer aquilo funcionar. Então,
Eu tenho outra curiosidade. Pode Como falar. que é esse processo? Processo? Como que é esse processo? Tipo, na segunda-feira é o dia da inspiração, na Não. terça-feira é o dia da construção. Não tem isso, não tem. Eu, na verdade, eu passo todo o tempo que eu tenho vago ou lendo ou assistindo mensagem. Então, querendo ou não, minha cabeça está borbulhando mensagem o tempo todo. E, naturalmente, surge uma frase, surge uma temática, uma abordagem de um pastor. Uma sazonalidade, que você pega aquele exemplo, Exato. né? Ou aprende um filme, alguma coisa que alguém me falou, uma música que eu ouvi, né? Então, é como se eu estivesse a todo tempo atento ao que está ao meu redor. E aí aparece a temática, eu vou lá e guardo. Geralmente, na quinta-feira, eu sento na quarta, Nossa. de manhã cedo. E aí, geralmente, na quarta já sai. Se não der na quarta, ainda tem a quinta. Até 2 horas, porque 2 horas eu começo a atender. Então, eu deixo, assim, uma margem de erro, porque E tem que talvez mandar não mensagem para rola. fazer os slides, para fazer toda... Não, aí nesse caso não. Aqui não. Aqui ninguém sabe o que eu vou pregar, nem minha esposa. Nossa. Quando eu subo para pregar, ninguém tem. Só quem eu mando é o menino da Libras. Porque ele precisa dar uma Só o Espírito testada. Santo mesmo que sabe. Só eu subo ali, ninguém Só sabe. manda o tema, produz o background ali, Você né? que produz a arte? Sou eu que produzo. Sim. Sim, Ah. sou eu mesmo que produzo. Por quê? Quem fazia isso era o pessoal Eu tô de marketing. reclamando das mentorias que eu dou, que eu já tô assim. Não, olha só, a questão da mídia ali atrás, quem fazia era o pessoal da mídia da igreja. Só que tinha esse imbróglio. Às vezes eu não conseguia fazer a tempo de mandar para eles produzirem. Então, o que eu faço? Quando eu estou produzindo a mensagem, eu estou Você com já o Word vai- aberto, estou com o Corel aberto. Pô, então isso aqui tá, eu vou e saio, eu vou no Google, pego uma imagem, coloco ali, começo a brincar com ela, não deu certo, já descarto ela. Então, eu faço esse processo ao mesmo tempo. Então, quando eu termino a mensagem, eu estou já com o slide pronto. Então, quando eu envio para o pessoal da mesa, que geralmente eu envio no mesmo dia, um pouco mais cedo, eu já envio a mensagem e o slide. Então, esse processo para mim já está desde a pandemia. Antes eram os meninos que faziam. Mas de 2020 para cá, eu comecei a fazer. E aí a gente vê, né, como que realmente vem do coração de Deus. Porque quando a gente se assenta para poder ouvir uma palavra através da sua vida e bate, aí eu falei assim, caramba, é boca de Deus mesmo, sabe? E assim, tem sido ano após ano e eu sou muito grata a Deus, porque às vezes eu me debulho ali, eu fico com o olho inchado, porque realmente foi para mim. Mas quando eu vejo outros também, então foi para o outro também, sabe? É algo assim lindo que a gente assim tem muito prazer, muito gozo em estar aqui, em servir aqui, dessa forma leve, né? Onde você entrega e Deus te usa em todo o tempo. E eu tenho certeza que foi também quando você, puxando um pouquinho do Dia do Carinho, né? Quando você delegou para a pastora Vânia, né? Ir fazer aquele curso de missões lá em Balneário de Ponta da Fruta, né? E ela, de uma maneira assim fantástica, eu achei, né? Aquele treinamento. O treinamento seria fazer uma ação social, né? Com aqueles que foram ali fazer aquele Exato. curso Uma de missões. prática, né? A Foi, prática. foi. Que coisa linda! Foi. E assim começou o Dia do Carinho. Foi exatamente assim. Era o final do curso, ia Uhum. ser uma prática. Então já nos preparamos e tal. Fizemos um contato com uma moça que era. Líder comunitário. Exato. Como é que é o Aham. nome dela, cara? Ah, ela falou Tem. É uma mesmo. magrinha, moreninha, trabalhava na Ela falou que foi prefeitura. fundamental Figuraça a ela, uma presença figuraça. dela. Eu esqueci o nome dela agora. Aham. E aí ela fez esse link, abriu esse espaço. O centro comunitário lá, na verdade, não era nada. Era um terreno com uma casinha velha, Aham. que mal tinha água para nós. E ela contou. Mas aí a igreja, que ficava mais ou menos perto, assim, uma coisa de 300, 400 metros, é que deu suporte, né? Então, assim, a gente se reuniu, fez o curso cá, fez a reunião aqui e saímos meio que como batedores inicialmente. Uhum. Evangelismo. E aí lá nesse lugar que chamava centro comunitário, que não tinha nem muro, aí já tinha preparado lá um carrinho de pipoca, um pula-pula e tal, que ia fazer uma ação com as crianças. E junto a isso foram alguns profissionais. Eu me lembro pessoal de beleza, não me lembro se tinha alguém da área de saúde. Tudo é muito Ela falou que distante para mim. foram poucas os Foram, serviços, né? foram. Serviço. Depois nós voltamos a fazer em Azteca,
onde nós compramos o terreno ali do lado do Campo do Sol Vive. Fizemos um ali. Depois já é em Riviera da Barra, que tem aí, já era bem maior, porque tinha bastante criança envolvida. O Dia do Carinho estava muito mais para o Dia das Crianças do que para o Dia do Carinho. Mas tinha essa parte aí. E o Sertão foi um lugar onde a gente criou um pouco mais de profissionalismo nisso, que saíam as equipes daqui. Sim. E aí você participou daquele lá de Da Miguel saúde. Calmon, Uhum. lembra? Que foi um negócio assim... Extraordinário. Não, foi um negócio assim... Eu não sei dessa história. Cara, é um... Porque a gente... Eu São faço tantas as histórias. Porque essa O história Sertão foi, inicialmente, foi a essa consolidação mesma... do processo. Uhum. A gente já vinha fazendo, né, uma vez por ano, Balneário, Azteca, Riviera da Barra e tal. Quando a gente faz a primeira excursão Para o dessa sertão. igreja para o sertão, porque eu já participava há muito tempo, mas a igreja nunca tinha ido. Uhum. Eu tinha levado alguns Uhum. líderes, não me lembro quem. Vamos fazer? Vamos. Juntamos 2 ônibus, inclusive você foi de carro, né? Uhum. Com o Miro. Sim. Juntaram alguns carros e ônibus. São 100 pessoas. 27 horas de viagem para ir. E a gente chega, então, em 4 povoados. Bananeira, Palmeirinha, Palmeira e Várzea dos Bois. Isso tudo muito próximo de onde a gente está hoje. E, claro, a gente não tinha base lá ainda. Quem tinha base era o pastor Plínio, em Miguel Calmon, que é o município. E aí, paralelo a isso, a gente ia para Angico e, não me lembro outro lugar, que já seria no futuro a nossa base. Então, o pessoal da saúde foi para essa área de Angico e o restante ficou em Bananeira, Palmeirinha e tal. Eu lembro que Rose estava à frente dessa parte aí, né, da saúde, Isso. a parte da nutrição. Aí, Que teve legal. aí lá se instituiu essas equipes, não foi, Rose? Sim. De cabeleireira, de não sei o que, de beleza, o grupo de partilha das mulheres. Então, assim, o Sertão foi um lugar onde se consolidou o Dia do Carinho, mesmo que não fosse esse o nome lá, porque era a caravana. Mas funcionou o Dia de Carinho lá. Uma caravana Extra- social, né? De ação social. Totalmente. Aí tinha os Totalmente. dentistas, tinha os médicos, né? Foi a esposa do Andy. Sim. Eu esqueci As o nome dela crianças, agora. né? Pô, o Andy com as crianças, a esposa lá na parte de Aham. médica, as meninas da psicologia. Foi lindo. Foi Foi- lindo. Legal. Foi um foi- dia? Foi uma Não, semana? foram 5 dias. Foi excepcional. Isso foi 5 anos depois. O Dia do Carinho começou aqui em 2013 e a primeira caravana foi em 2018, Eu acho que sim. né? Eu acho 5 que anos. sim. É. Então, ou seja, na metade do caminho que nós estamos hoje, nós estamos com 10 anos, né? Aconteceu essa experiência lá. E aí, E você estava à pastor- frente isso lá. que eu ia falar, Sim. Você tava lá. É, Sim, estava chegando, assim, meio que naquele momento ali, Rose passou a ser mais conhecida. Uhum. porque eu tinha me formado em 2017. Exato. Você estava começando aquele programinha seu de Nutri e tal. Exatamente, 2017. Quando foi 2018, 2017, recém-formada, teve o Dia do Carinho, a gente já participou aqui, no pátio da Aí igreja. foi no pátio da igreja, foi né? já bem grande, né? Bem Foi grandinho. bem grande. E 2018 nós fomos para o Sertão. E aí a gente está nessa pegada, nessa expectativa, pastor, de que ações como o Dia do Carinho precisam acontecer em mais lugares, Sim. em mais igrejas. Mais igrejas precisam, de repente, serem conscientizadas da importância disso para a sociedade. Sim. Né? Não é importância para a igreja, mas Uhum. a importância para a sociedade, para a população. Já passou pela sua igreja, a igreja lá em Mirangaba, ter esse dia do abraço, do carinho, da amizade, seja lá o nome que der, Uhum. dia do carinho, lá passou. Eu sei que lá as necessidades são para todo mundo, Uhum. mas quando a gente derrama, a Uhum. gente mais recebe Sim, do que dá, sim. né? Passou pela sua cabeça, porque nós estamos aí nessa Uhum. fase de A Rosângela já multiplicação. Ah. Já querendo colocar Multiplicação. Sim. Multiplicação. Porque o que a gente está fazendo? As igrejas nos chamam
nós vamos lá e mostramos, a gente faz assim, assim, assim. Deus tem mostrado isso, isso e isso, Uhum. sabe? Aconteceu isso agora com o Bom Perfume de Cristo, Uhum. foi assim maravilhoso. Tem acontecido muito com o Lá em Casa, Uhum. né? Que é o lugar de Lembro oração, lá do sabe? Roger da. Da Cris. Aham. Então tem sido assim uma experiência fantástica. Uhum. Aconteceu aqui em Santa Mônica, aconteceu lá na Igreja Hebron, em Cachoeiro do Itapemirim. Uhum. Então, as igrejas têm se levantado e outras igrejas têm feito ações. E Uhum. eu fico assim, Senhor, muito obrigado. Uhum. Porque é a semente que o vento está batendo e Sim, está. é o pão lançado Né? sobre as águas. Exatamente. E Mirangaba, pois é, Hum. voltando à sua. Assim, Mirangaba, talvez a gente não tenha instituído nem pensado muito nisso, porque, no fundo, todas as ações em Mirangaba envolvem o social. Sim, Porque o Instituto Água Viva, ele é um instituto que cuida dessa parte social nessas 4 frentes, né? Esporte, escola, beleza, e me lembro agora, e a geração de renda, são esses 4 pilares. Então, tudo que se faz lá já sempre tem uma visão social. social. É Sim. mais do que aqui na igreja urbana, Sim. que a gente está mais preocupada com os cultos, Uhum. as questões mais espiritualizadas, vamos dizer assim. Lá tem muito mais essa questão social, porque, A necessidade. infelizmente, o IDH é muito baixo, a prefeitura, os poder público não consegue alcançar, se pudesse, né? E talvez quisesse, poderia, mas não quer e não alcança. Então, a todo momento, o pastor Marco está lá pensando em questões sociais. A todo momento. Uhum. Tá Então, intrínseco, né? Está lá intrínseco o no evangelismo, projeto aham. Mirangaba com ABC. Uhum. Sertão, vamos dizer assim. Sim. Então, talvez instituir seja interessante para que crie uma identidade, Identidade. né? E talvez seja até mais fácil lá, né, entre Uhum. aspas, porque já está muito na filosofia da igreja lá ser uma servidora social, Sim. né? Porque aqui, por exemplo, aqui a gente não tem projeto social de esporte, a gente não tem projeto social de beleza, a gente não tem projeto social de reforço. Que os E lá próprios já bairros já funciona. E têm. lá tem bombando. Estou com 300, 400 crianças inscritas lá. Coisa linda, né? Que comem lá, um ônibus passa, pega as crianças e leva para a escola. Na hora de ir embora, em vez de levar para casa, deixa lá na igreja. Aí o ônibus da tarde, que vai buscar as crianças para entregar, passa lá, pega para levar aquelas e trazer as outras. Coisa E assim linda. Tudo que a sucessivamente. igreja tá à frente. A igreja está à frente. Que legal. A igreja lá em Mirangaba virou um point. Não tem nada mais social em Mirangaba do que a nossa igreja. Nada. Nada que movimenta mais gente, nada que faz mais barulho do que a igreja lá. Tanto é que vira e mexe, os políticos estão querendo achar que o Marco vai ser prefeito lá. Tô com medo. Eu não duvido, Estão com não. medo dele, porque se ele fizer assim é na hora, mas é Coisa claro que não é a visão linda. dele. Também, como eu, tem dificuldade com isso. Uhum. Mas ele é muito querido. Ele não consegue andar na cidade mais a Coisa pé, não linda. dá. Senão eles param ele. Com BC fez toda a diferença no sertão? Cara, lá em Mirangaba é surreal. É surreal, porque até chuva, Até sabe? chuva. Até assim, a pluviosidade dos últimos anos lá, assim, o aumento é um negócio assim, ninguém entende, né? É uma coisa surreal. Então, o trabalho que a igreja vem fazendo lá, na figura do pastor Marco e agora, né? De todos os seus auxiliares que passaram por lá, desde Carline, Livinha, Marcos o Almeida, o Jones mais a família, todos que passaram por lá. Mas na figura do pastor Marco, o trabalho de Mirangaba hoje, ele é exemplo para a AMES inteira. Coisa linda. Eu passei esse dia o relatório aqui. Uhum. Né? 58 municípios. Mirangaba é um. E Mirangaba é exemplo em quase tudo que funciona para os outros 58 municípios. Tamanho é o zelo que Marco tem pelo trabalho lá. Muito E relevante como a igreja. igreja que investe lá. Sim. Pesado. É. Mas não estou falando isso aqui como um vitimista. Sim. Eu estou falando que a gente vê a Sim, importância de visão, disso, né, que isso necessidade. tem lá. Uhum. Exato. E como isso flui aqui. Porque a caravana, o próprio Dia do Carinho, né? Claro, nós vamos lá, fazemos um trabalho social maravilhoso. Eu dei a palavra na véspera, né? Uhum. Mais importante do que o trabalho prestado é a relação que se constrói, né? E nessas relações se promove comunhão da igreja local. Sim. Então você vai lá, presta um serviço, eles ganham? Ganham, claro. Mas a igreja ganha também. Ganha em maturidade, ganha em serviço prestado, ganha em comunhão. Então, não há como dar errado
projeto social assistencialista, um projeto social, não é igreja, um projeto missionário. Seria mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. Porque o Dia do Carinho é missão urbana. Exato. Missão urbana. Fato. Sim. Por que eu perguntei? Porque tem pessoas já, sabe, pastor, querendo ir para o sertão para poder ensinar outras pessoas. Pronto, eu também. Acredito, Ele tá me comprometendo. acredito. Não, eu Entendeu? creio. Ela tem um curso de design de sobrancelha que quer ensinar as mulheres lá de imagina, para fazer os designs de sobrancelha. Já tem outra, Profissionalizar as mulheres, profissionalizar. Então já tem outra que já quer conversar, Rosângela, eu preciso conversar com você sobre o projeto, cabelo, corte de cabelo, Sim, sabe? Então tem pessoas daqui querendo derramar sim. lá no sertão. Então, eu vejo assim que, com certeza, lá, depois daquele banho de carinho que elas receberam aqui, né? Que Uhum. veio a caravana Sim, reversa Sim. muito aqui. legal. Pô, Foi aquilo dali maravilhoso. foi assim. Fomos pioneiros também. Pois Muito é. legal. Em todos os municípios da Nunca AMES, foi feito, né? primeira nossa. Pois é. Então, com certeza lá tem uma que já faz unha, Ah, que ela com pode certeza. servir fazendo Sim, unha. sim. Outra que corta o cabelo, outra que, sabe, alguma Sem dúvida. coisa sempre vai ter. Vai ter aquela que é enfermeira, Uhum. vai ter aquela que trabalha com criança. E uma coisa interessante, você falou, né? No começo parecia o dia para as Da crianças. criança. Hoje o nosso foco já é outro. Sim. Né? Nós nem anunciamos um trabalho com criança, porque senão brota criança. Sim, sim. Né? Então a gente só fala que é para o adulto, Sim. mas nunca, né, entendo o Dia do Carinho, essa criança vai chegar ali e ela vai ficar Abandonada. abandonada. Não, ela vai ter o espaço dela, que esse ano, inclusive, foi assim, sensacional. Sim, foi. Foi coisa assim que a gente fica assim, meu Deus, que coisa linda. As pessoas, né, a liderança se preocupando em fazer o seu melhor. Sim. Aliás, todos os serviços, né? Sim. Todo mundo vai para ali querendo fazer o seu melhor. Eu estava até conversando com a irmãzinha que está chegando para a igreja e falando de que a COMBC é uma igreja de ministérios. Uhum. E o Dia do Carinho é o ministério que agrega todos os ministérios da igreja. É verdade. Sabe? É assim, todo mundo, ministérios todos estão ali. É uma prática social dos Uma ministérios. prática social dos ministérios. Então a gente volta lá no início, né? Sim, Praticando aquilo lá. exatamente. Olha como é que a coisa vai Exatamente. encaixando. Pessoal de Libras, pessoal de criança. Tudo. Sim. E, Simultaneamente. e aí, Simultaneamente. simultaneamente. Aí que tá o desafio. Aham, exato. E aí, quando as pessoas de fora chegam e veem aquela orquestra toda funcionando, sabe? Inclusive, Deus colocou muito no meu coração esse ano, naquele dia, antes do evento, né? Falar que nós somos uma grande orquestra, Uhum, que precisamos estar afinados. uhum. É impressionante, a desafinação acontece antes, mas no dia É no tudo ensaio, funciona. no ensaio, é No no ensaio. ensaio, É, né? Ali pode errar, pode. mas no dia é uma onda, é algo assim tão, tão divino, tão maravilhoso que a gente fica assim, isso é coisa de Deus, Sim. né? E aí também, Dri, durante todos esses anos, por que que acontece? Por que que flui? Porque a gente tem uma igreja que apoia, tem uma igreja que dá todo o suporte Uhum. para fazer a coisa acontecer, sabe? E muitas das vezes ninguém sabe o quanto custa, mas custa e custa muito. Não é pouco, Custa em não. tempo, É. custa em espaços. Em recurso mesmo, recurso, né? sim, Então, sim. assim, é muito. A gente trabalha assim com tranquilidade, sabendo que a gente tem o apoio, o Suporte, né? suporte, sabe? E eu penso que essa semente, essa multiplicação também creio que vai alcançar no tempo certo, né, Mirangaba, de uma forma diferente Sim. das ações sociais que já são realizadas ali. E é muito lindo, sabe? Eu sou assim apaixonada, eu sou, sabe, levar, você vê. Você é suspeita. Ela é pra entusiasta, falar. ela Suspeita é pra falar. Sou, né? suspeita. sou. Ela fala, se deixar, Tem ela suspeição fala no o ar. podcast todo aqui, de quanto É. ela é apaixonada. É. Eu tenho uma última pergunta antes da gente encerrar. Quando você olha para trás, né, todos esses anos e vê multidões, porque a cada domingo
são Sim. pequenas multidões, né? Sim. Que vão se convertendo. E tudo que foi construído daquele Aham. encontro de segunda-feira, Sim. o que vem na sua cabeça? Qual o sentimento de passar dos 20 anos de você ter aceitado esse chamado, de tudo que aconteceu depois desse sim, né, Uhum. para Deus? Qual é o saldo? Quando você olha para trás, o que você reconhece, o que você se emociona, o que vem à sua memória de tudo que foi construído a partir desse sim? Quando eu me converti, a minha vida mudou de cabeça para baixo, né? Todos os postulados que eu tinha, todas as verdades que eu tinha, todos os preconceitos, eles foram trocados na cruz. E eu penso que quando eu aceitei esse desafio, houve outra reviravolta. Porque aí mudou a minha percepção enquanto provedor, pai de família, porque foram muitas renúncias, né? Eu era um empresário razoavelmente E, abençoado. entre aspas, ter que depender, né, da 20, eu igreja. tinha 20 funcionários, era um professor, eu tinha muito querido, sempre fui. Eu tenho um monte de aluno aí, né? E de repente ter que abrir mão daquilo tudo para ser um vivente da obra, principalmente para mim que sou muito orgulhoso e perfeccionista e luto contra isso, foi um passo muito difícil. Tanto é que eu demorei anos para tomar esse passo. Na verdade, eu fui dando esse passo igual um caramujo andando. E quando se passaram alguns anos, 7 anos, é que eu vi que tinha acontecido esse passo. Porque ele também me deu uma reviravolta, que você tem que viver da dependência, né? Porque por mais que eu fosse crente nos primeiros anos, eu era crente, mas eu pagava minhas contas, você entendeu? Eu tinha uma empresa, então eu tinha um lastro, como aquele homem do silo, que dizia para minha alma, folga, tá garantido o seu futuro. E de repente você tem que mudar tudo isso e você fica dependente da igreja. E a igreja, não a igreja de Cristo, mas a igreja gente, ela, quando o soldado se fere, ela acaba de enterrar. Não existe uma pensão para um pastor que caiu, que errou. Ele vira da noite para o dia o rei e vira o ladrão. E ele é abandonado ao léu. E quantos foram nessa caminhada aí? Porque erraram, como você erra. Então, é uma vida assim de muita renúncia e, ao mesmo tempo, de muita Muitas vigília. incertezas, né? Exato. Não só para você, como para sua família, né? Passados 20 anos, eu olho para trás e me arrependo de algumas atitudes religiosas que tive, atitudes de proteção da igreja, como se a igreja não tivesse um protetor, né? Então eu me interpus muitas vezes para ser o Lúcifer do processo, né? Porque eu comecei a medir se você passa, você não passa. Então me arrependo de algumas atitudes que tomei no início da caminhada, né? Que me fazem me entristecer, mas logo consegui fazer uma mudança, e aí eu penso que depois do 3º ano da igreja é que eu tive essa visão mais clara de que o maior interessado no crescimento da igreja não era eu, era o Senhor da igreja. Apesar de que algumas práticas a gente tem desde o primeiro dia. Não mudamos muita coisa, né? Na parte doutrinária, vamos dizer assim. Mas no dia a dia, eu penso que me tornei menos religioso. Então hoje as minhas pregações às vezes são um pouco até mais duras quando se trata de religiosidade, porque eu me vejo no passado machucando pessoas por conta dessa santidade, como se eu fosse o aferidor de medidas, né? Então quando eu olho para trás eu tenho essa marca, esse espinho, né, de pessoas que eu feri por religiosidade. Mas quando eu olho para frente, hoje, vamos dizer assim, meu coração ele folga mais. Ele está mais tranquilo. Justamente porque não depende mais de mim. Entendeu? Esse processo, ele funciona muito bem sem mim.
Você já está isento dessa sensação de eu tenho que ser perfeito porque eu sou Exato, pastor. Eu acredito que exato. tinha muito isso, né? Tinha, Da tinha. família Principalmente pela família, né? pastoral, Tinha, da claro, postura, do claro. santo, do popstar, Sim, né? sim, há uma cobrança muito grande, e às vezes a cobrança não é nem da sociedade, é sua mesmo. Porque você é orgulhoso, o seu orgulho te torna um grande, se torna um grande cobrador de Juiz, né? impostos, Uhum. né? Mas hoje eu olho para frente e consigo folgar mais. Eu posso pensar numa jubilar, o pastor não aposenta, jubila, né? Uhum. Eu posso pensar em me jubilar, que hoje a igreja caminha sem mim, em todos os sentidos, em todos os Mas como que ministérios. funciona para um pastor jubilar? Jubilar no sentido de Tipo, saída de encerra, liderança. mas em relação a tudo que você fez durante anos, como que funciona? Porque você não tem aposentadoria? Como é que... Eu tenho uma aposentadoria que é o limite do Que loucura, INSS, né? né? Acho que Meu Deus. eu pago o limite do INSS lá, acho que é 5 mil, 6 mil, não me lembro. É muito. E todo o patrimônio não é do líder, né? Isso fica da igreja, tá tudo no nome da igreja. Então aqui não tem uma capitania hereditária. Eu não penso em ter uma capitania hereditária aqui. Então, alguém vai assumir no meu lugar a qualquer momento. Mas o que eu quero dizer é que isso vai continuar funcionando. Uhum. Já temos todos os ministérios. Porque aqui na ComBC, quem está na liderança de um ministério não é alguém que eu coloquei. Não é alguém que eu coloquei. É alguém que se levantou lá. E se levantou lá é porque alguém o aclamou. Não fui eu que falei assim, a partir de hoje fulano é líder de... Não. É algum grupo que trouxe uma demanda, uma solução e disse, aí fulana vai ficar à frente disso. Né? Trouxe uma demanda, pastor, eu tenho isso aqui, está acontecendo isso na igreja, eu acho que a gente tem que fazer assim, essa. Ah, é? Então faz você. Então as pessoas que estão nas cabeças de chaves não foram colocadas por mim. Elas estão lá porque foram colocadas pela própria igreja. Então o reconhecimento da autoridade não é porque eu entreguei patente. O reconhecimento da autoridade é porque reconhece o chamado da pessoa naquela área. Então, por conta disso, os atritos, apesar de existir, naturalmente, são muito menores. Uhum. Porque você está aqui agora... Eu não me lembro de ter convocado você para ser a minha entrevistadora. Aqui, ó. Mas você que entendeu? Exatamente. Por que ela fez isso? Ela viu em você. E quando esse processo continuar crescendo, quem que vai continuar à frente? Você, até o dia que você declinar. Uhum. Então, todos os ministérios aqui nasceram dessa forma. Não tem ninguém que não, você pode, posso, gostei de você, tá, não tem isso aí, então não fica, então, tá bom, vou ficando até arrumar alguém. Não, esse ficando, ela ficando, o fulano ficando, o Beltrano ficando, não existe assim, pastor, quem que a gente vai colocar? Vamos fazer uma reeleição. Quem é o mais santo, né? E não é uma decisão pastoral, é uma decisão da igreja. Uhum. Porque se for pastoral, talvez eu acerte. Mas quando houver um conflito, as pessoas vão atacar esse líder. Por quê? Porque foi o pastor que colocou. Agora, quando é você que levantou, você que botou ela lá, agora chupa essa manga. Então, você diminui também os conflitos. E outra, a pessoa é reconhecida porque ela tem um talento naquela área. Porque ela se levantou lá. Não foi eu que coloquei. Não quero nem saber quem colocou. É membro? É. É de confiança? É. Então vai. E aí, quem colocou ela lá agora vai ter que chupar a manga. Porque é igual quando você casa, né? Você casa tudo bonitinho. Depois você vai descobrir que era um monstro. Mas tem que ficar casado. Você escolheu. Você não escolheu? Então, os ministérios funcionam assim. Então, até hoje, pode ser que mude. Mas nesses 20 anos, tem sido assim. E é uma igreja leve pra caramba. Mas leve. Não tem atrito? Tem, claro que tem. Mas assim, né, nós fazemos reuniões de liderança. Cara, as nossas reuniões de liderança é reunião de comunhão, cara. Leve. Não tem conversa fiada. Sabe o que tem? Ministração, palavra, louvor e comida. Não é não? Sim. E as pessoas não vão lá para poder... tem que colocar uma reclamação aqui do setor, tá? Tem um fulano... Não, a gente chega lá, recebe uma palavra, já dá uma ajustada no carro, depois vamos comer um churrasco. Sempre, né? Claro, né? Então, eu já quero aproveitar a oportunidade de sentar, né, na sua frente para agradecer e dizer que o quanto que
Deus te usou na minha vida, na minha família. A gente tem que reconhecer. Honra quem E merece aí, honra. quando a gente tem a oportunidade de fazer isso pessoalmente, foi assim, depois que eu conheci a ComBC, depois que eu me aproximei, muitas coisas têm mudado, então sou muito grata Uhum. a tudo todos os sims, né, que o senhor aceitou, e aproveitar como canal aqui, quantas pessoas foram impactadas pela mensagem desse servo, né, desse homem de Deus, então agradecer, com certeza, a sua seu ministério, o seu chamado está sendo eternizado nas vidas desses 3.000 e não sei quantos membros e tantos outros que a sua voz tem chegado. E que bom que você aceitou, né, esse chamado há 20 anos atrás. Que bom que Deus tem te sustentado e nós honramos muito a sua vida. Que Deus continue te sustentando por mais 20 anos. Tá novo ainda, dá para chutar uns 30 ainda? Não, Tá, não. tá, Uns tá. Acho sim. não. Daqui a 30 anos eu tô usando fralda. filho. Tá Deus me nada, perdoe. tá nada. É verdade, eu também quero agradecer, sabe? Dizer que você tem sido boca de Deus, literalmente, na vida da minha família. E tem sido um prazer Uhum. caminhar, né, nesse ministério e poder ajudar tantas pessoas, Uhum. né, nessa obra, Dia do Carinho, que tem impactado vidas, né? Gente, semana passada, agora, domingo passado, terminamos de entregar os óculos do Ah, Carinho. eu vi as fotos. Linda. Coisa linda, sabe? Ver realmente, assim, pessoas que precisam recebendo a sua necessidade maior ali, né? Que é um óculos. E até o ano passado a gente dava a armação. Eu lembro. E aí a gente, quando chegou esse ano, o Rui Mar, que é o ótico, né? Virou para mim e falou assim, Rosângela, olha só, quando você dá a armação, você está dando o vidro do remédio. Quando você dá, Ótimo, cara. quando Ótima você dá analogia. o óculos, a lente, ali tá o remédio dentro daquele frasco. Aí eu peguei e falei assim, caramba, por que a gente Que nunca tinha... analogia Lindo, né? maravilhosa. Eu fiquei assim, apaixonada, falei assim, tá certo. E como é que a gente faz para dar o óculos? E eles começaram a se movimentar. Semana que vem a gente vai estar gravando com os optometristas, Uhum. sabe? Um grupo assim que se levantou, foram 12 optometristas que se levantaram para poder trabalhar voluntariamente, ganharam as armações, foram atrás dos laboratórios para poder ganhar As as lentes. lentes, né? Ganhar o remédio, Uhum. sabe? E as Para não dar mais pessoas, frasco vazio. para não dar mais frasco vazio, literalmente, sabe? E assim, em cada serviço a gente vê assim a dedicação, Uhum. sabe? A entrega dessas pessoas. Eu quero agradecer a você, né, voluntário do Dia do Carinho, que está aqui hoje tendo o prazer de ouvir o nosso pastor, né? Aquele que nos apoia, aquele que está sempre motivando, incentivando para que essa obra não pare, né? Porque não é uma obra que é da igreja, Uhum. mas é a obra que é do Senhor, né? Quando a gente fala em estratégia do Dia do Carinho, em multiplicar essa semente, eu sempre falo, o Dia do Carinho, a ação social não é uma estratégia da ComBC. Uhum. É uma estratégia do reino de Deus. E é por isso que deve ser levada a outras igrejas, a outras comunidades que já estão se levantando para poder multiplicar. Uhum. Obrigado pela oportunidade de poder estar, né, à frente de um ministério tão lindo, Uhum. né, que agrega tantos ministérios da igreja, Uhum. sabe? E estou aqui até quando Deus quiser. Eu faço esse agradecimento a todo culto, eu agradeço aos obreiros da igreja, os que trabalham nos bastidores, né? Porque efetivamente essa igreja é tocada pelos líderes ministeriais e seus cooperadores, né? Quando eu estou conversando com as pessoas que chegam novas na igreja, você fala assim, o mais preguiçoso que sou eu, porque menos trabalha que sou eu, né? Na verdade, eu assisto muito mais as pessoas trabalharem do que eu mesmo estar trabalhando. Então, glorifico a Deus por cada liderança. São ceifeiros que o Senhor tem mandado para cá, né? Pessoas que vêm prontas, grande parte, assim como você, né? Vocês não foram discipuladas por mim, foram pastores. Aliás, no seu caso, foi o mesmo pastor Uhum. praticamente que nos discipulou. E vocês vieram prontas. Alguém plantou, alguém regou, e a gente só está colhendo aqui, né? Então,
Deus tem sido muito bom para conosco, tem enviado pessoas maravilhosas, que às vezes não se encontravam ali nos seus ministérios, por N motivos, e aqui encontram esse espaço para simplesmente usarem seus talentos, ponto, né? E o que a gente tem feito é tentado não atrapalhar. Eu acho que a função maior do líder é não atrapalhar seus liderados, né? E eu conto com a oração de vocês e com a compreensão de vocês, porque certamente também cometo minhas falhas, mas estamos sempre tentando não atrapalhar, né? Para que essa igreja continue sendo uma igreja abençoada, abençoadora e, sobretudo, uma igreja pacífica, que tem um ambiente de paz, que não é um ambiente mascarado, não é um ambiente só para foto, né? A gente vive isso nas Maquiado, nossas né? relações, não é maquiagem, é real, né? A gente se diverte demais, a gente ri demais, é uma igreja muito alegre. E eu espero estar aqui mais um tempinho, até o Senhor ir levantar mais um aí para estar conosco aí. Eu literalmente entrar de férias. Para, tá muito novo. É, Menino, tem menina. muita coisa ainda, né? meu filho, para aguentar de nós. Agradeço também para poder. Agradeço o pastor Mário, né? O pastor Mário está como o intercessor, né? O pastor conselheiro do Dia do Carinho, e tem sido assim um companheirão nosso, sabe? Um apoiador também. Então, assim, ter o apoio seu, né? Como pastor presidente, o pastor Mário, Tão bem servido. também serviu. Também serviu Muito demais. obrigada. E assim a gente vai encerrar esse episódio maravilhoso. Eu estou muito honrada, muito feliz de poder ouvir essas histórias. Eu sou curiosa, vocês viram, né? Pergunto um monte de coisa. E a gente se vê no próximo episódio de mais um Papo Carinhoso. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.